A matriz de Theophily-Vandermonde, também somente chamada de matriz de Vandermonde, como muitos livros aí mostram, né? Desde livros de ensino médio, né? O tratamento dado em álgebra linear já é um tratamento um pouquinho mais sofisticado, né? Tem outras coisas a mais, mas aqui eu só vou me deter na explicação bem básica da matriz de Vandermonde, de uma forma geral, né? Com fins de estabelecer o determinante de uma matriz, né? N por N, né? O M por M, K por K, enfim, uma matriz quadrada, né? Que siga essa lógica, né? Que está aí embutida nessa disposição, né? De elementos que chamamos de matriz de Vandermonde, né? Então vamos lá. Primeiramente, mostrar aqui a matriz, né? Ó, toda matriz ela segue uma forma. Essa forma é a ordem, né? Dessa matriz, né? Uma das peculiaridades, a peculiaridade que eu diria que é a peculiaridade geral, né? Que é a ordem da matriz, né? Porque você pode ter matrizes aqui em que você tem abaixo da diagonal vários zeros, né? Fica até fácil para calcular o determinante, que é só você multiplicar os elementos que estão na diagonal, né? Essa noção diagonal, né? Noção intuitiva, simples, né? Alguém tiver alguma dificuldade é só revisar, né? Geometria, né? Porque a matriz ela não se trata apenas de um conjunto de elementos, não. Trata-se de relações, né? Essas relações é que elas estão embutidas nessas sequências, né? Que você pode colocá-las, né, para uma determinada um determinado cálculo, né? Por exemplo, que eu dei de uma matriz que você tem aqui debaixo da diagonal vários zeros e você quer calcular o determinante. Então você multiplica todos os elementos da diagonal, né? Você acha o determinante. E existem casos em que você pode fazer um escalonamento, né? Mas isso aí eu vou explicar em outros vídeos. Aqui eu estou dando só umas pinceladas, né? Então toda matriz tem uma forma geral, ordem, né? Você tem uma forma geral que mostra como é que é a disposição desses elementos, e você tem essa ordem, né, da matriz, né? Que a ordem diz o que? Diz o número de linhas e o número de colunas, né? Tá aqui, ó, número de linhas, N, e M o número de colunas. Aqui eu poderia colocar K, W, X, Y, enfim, é só para mostrar que aqui do lado esquerdo indica o número de linhas dessa matriz, né? De cara já nota que a matriz tem uma disposição de grade, né? Grosseiramente falando. E aqui você tem M, que é o número de colunas, né? Costuma-se no estudo de matrizes, né, estabelecer as variáveis I e J. O que significam I e J? I significa uma variável que vai identificando qual é a linha correspondente a determinado elemento da matriz, né? Quando eu estabeleço uma forma aqui matemática, uma fórmula, enfim. E aqui você tem o J, que significa o que? Qual a coluna correspondente ao elemento. Como cada elemento ela está definido aqui na matriz, definido nessa disposição aqui de grade, né? Por uma coluna e uma linha, ou uma linha e uma coluna, mas uma linha e uma coluna, a expressão a expressão que é direta, né? Por exemplo, aqui você tem esse elemento aí, que é alfa 2, 1, né? Alfa 2, 1. Alfa 2, 1, ele é um elemento que está onde? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Enfim, está na diagonal, porque todos os elementos da diagonal de uma matriz, né? Pegando esse alfa aqui para colocar uma expressão geral, segue essa forma aqui, alfa ij, né?
com I igual a J, né? Quando os elementos, né, cujo índice de linha e o índice, né, aqui são indexações, né? Principalmente quando nós estamos elaborando um algoritmo, né? Aí essa palavra indexação se encaixa muito bem no contexto, né? Mas aqui nós estamos trabalhando matematicamente. O I e o J aqui vão indicando o que? Vão indicando o número de linha, o número de coluna, né? O número que é correspondente a esse elemento. Então, quando o I for igual a J, ok, todos os elementos aqui estarão na diagonal dessa matriz, né? Como por exemplo aqui o alfa 3, 2, né? O alfa 3, 2, ele está onde? Ele está na terceira linha, na terceira coluna, né? Como o I é igual a J, né? É um elemento que está na diagonal aqui, né? Você tem 1, alfa 2, 1, alfa 3, 2 aqui e alfa n, m-1, né? Agora vamos para o que interessa mais especificamente, que é você identificar o que cada sequência dessa aqui, ó, ela está me dizendo, né, matematicamente. Não é uma coisa simples, né, de identificar, né? Só precisa um pouquinho de atenção. Olha aqui essa sequência: 1 alfa 1 1, alfa 1 2 e alfa 1 m-1. Aqui nessa sequência você tem uma sequência o que? Aqui é cada linha, né, que é correspondente a cada linha aqui, né? Você tem uma sequência que ela é uma progressão geométrica, né? Como é que eu sei isso? O 1 é alfa elevado a 0. Aí aqui você tem alfa elevado a 1, aqui você tem alfa elevado a 2, e aqui você tem alfa elevado a m-1, né? E o alfa, supõe aqui que o alfa é diferente de 0, senão vai dar uma indeterminação logo no primeiro elemento. O alfa, aqui, alfa, diferente de 0, né? E aqui é uma forma geral da matriz de Van der Monde, né? Então, o que eu quero o propósito aqui, né, básico, né, é identificar essas relações aqui, porque identificando essas relações eu já tenho uma lógica, né, básica, né, de uma matriz de Van der Monde. Para depois disso aí, numa matriz quadrada, uma matriz n por n, uma matriz k por k, uma matriz y por y, enfim, que seja quadrada, né, eu calcule o determinante, né, de uma maneira simples, desde que corresponda a essa lógica aqui, né, em que cada linha tenha o que? Você tenha progressões geométricas, né? Assim como cada coluna, né? Tem alguns livros que vão trabalhando com a transposta dessa matriz, mas aqui eu não estou trabalhando dessa maneira, né? Eu vou pegar no final das contas a coluna em que tem os elementos característicos. Então, olhando para cá, você pode substituir esse 1 por alfa 1 elevado a 0. Esse aqui por alfa 2 elevado a 0. Aqui. Aqui você tem um alfa 3 elevado a 0. Né? E aqui você tem um alfa n elevado o quê? A 0. Né? Então você tem aqui, ó, tem essa sequência aqui, né? Você tem um alfa elevado a 0, né? Alfa n igual a 1. Então você tem uma progressão geométrica aí, né? Agora, por que aqui é m-1? Veja só, aqui com m indica o que? M indica o número de colunas, né? Veja que aqui começa no 0. Se começa no 0, vai ser m-1, né? Que está começando no 0 aqui, né? E como m é o número de colunas, né? Aqui é uma matriz, forma geral, que é n por m, né? Em que n é o número de linhas, m é o número de colunas, você vai ter isso aí. Agora vamos escrever uma expressão que seria a forma geral dessa matriz, dos elementos, né, que constituem essa matriz, a matriz V, que vai ser V e J igual a alfa e J menos 1. É a forma geral. Pronto. O elemento V2, 3. Quem é o elemento V2, 3? É o elemento que está
na segunda linha, na terceira coluna. Quem é a segunda linha? Tá aqui, a segunda linha. Ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda, né? Então, tá na segunda linha e no terceira coluna. Tá aqui. Então você tem esse elemento aqui, alfa 2, que corresponde o que? Nessa relação que você tem V e J. Peguei uma outra caneta aqui, alfa i J menos 1. Você tem alfa i J menos 1, né? Você quer saber o elemento 2, 3 aqui. Então esse elemento 2, 3 vai ser o que? Vai ser o alfa 2, 3 menos 1, alfa 2, 2. Que é justamente esse aqui, esse elemento aqui. Que está na segunda linha, na terceira coluna. Então veja o seguinte, que na relação essa forma geral aqui, ó, forma geral da disposição desses elementos, né, da matriz de Van der Monde. Estão notando a correspondência, né, entre esse elemento aqui com os elementos que estão nessa matriz, né? Vamos pegar agora o V32. Como seria o V32? O V32 seria alfa, I é 3, e J 3 menos 2. Aí fica alfa 3 elevado a 1. Onde é que está alfa 3 elevado a 1? Está aqui, ó. Está justamente na terceira, ó. Está aqui, ó, na terceira linha, na segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Alfa 3, aí 3 menos 2, alfa 3, 1. Então vamos agora para a fórmula do cálculo do determinante de Van der Monde, né? Esse cálculo você tem o seguinte: o determinante de Van der Monde vai ser o que? Vai ser um produtório de alfa J menos alfa I, em que você tem um J que é menor, né, igual a um N, maior que é um I, e esse I, né, vai ser o que? Maior ou igual a 1. Né? Tá aqui a relação. É essa forma, através, olha, aqui, ó, V que é o determinante, aqui é o produtório de alfa J menos alfa I, em que você tem esse I aqui, né, menor que J, maior ou igual a 1, e J menor ou igual a N. Isso aqui é para uma matriz N por N de Van der Monde, que você utilizando essa fórmula aqui, né, em que alfa J e alfa I são os elementos característicos da matriz, você acha o determinante. Quem são os elementos característicos da matriz? É justamente os elementos cujo expoente vai ser 1. Aqui. Você tem os elementos dispostos em progressão geométrica, aí você vai e pega os elementos que são, né, os elementos que estão com expoente 1, que serão esse aqui. Os elementos característicos serão esse aí. Daí você vai e aplica esse produtório. O produtório aqui é o produto dessas diferenças, né? Se fosse expandir aqui, de uma maneira, do jeito que está aí nessa matriz, ficaria o seguinte. Do jeito que está aqui, essa forma. Ficaria, colocar determinante aqui, igual.
Ficaria o que? Alfa n menos, ó, tá aqui, alfa n menos. Aí é um alfa i, né? Esse i é menor que o j, né? O j ele está sendo menor igual ao n, né? Aqui o n, hn e o elemento anterior, né? O elemento que está na linha, né, anterior, né? É por isso que é pegando o i, que é menor que o j. Eu estou trabalhando aqui com a matriz quadrada, né? Daí vai ficar o que? Vai ficar o elemento que é anterior, né, que vai ser o n menos 1 aqui, o n menos 1, e ele vai ser um elemento que está aqui, que está na linha anterior, né? E aqui você tem, porque eu estou trabalhando com esses dois índices aqui, né? Pode surgir uma dúvida aqui em quem está assistindo. Esses dois índices aqui eu estou trabalhando justamente porque eu estou trabalhando com dois valores, né? Com duas coisas aqui que eu vou montando a diferença. Porque eu vou pegando a diferença desse aqui com o anterior dele, desse aqui com o anterior desse outro, até chegar a 1, né? Então eu vou pegar alfa n menos 1 vezes, vai ficar alfa n menos alfa n menos 2 vezes, aí prossegue até você encontrar o alfa n menos alfa 1, né? E depois você vai ter o que? Você vai chegar no final a um alfa 2 menos um alfa 1. Isso aqui é para uma matriz quadrada n por n. Você vai fazendo essas multiplicações aqui, multiplicações de diferenças, né? Esse i aqui, ele tem que ser o que? Menor que o j, que é justamente o elemento que está na linha anterior, né? Nessa sequência aqui, pronto, o A2 está na linha anterior, né? Eu digo que J é 3 aqui, né? Quem será o I? O I será 2, né? Aí você fixa o valor do J, esse é igual a 3, e o I igual a 2, né? E você vai e pega depois o 1, né? Você vai multiplicando as diferenças, né? Deixa eu apagar essa fórmula aqui e estabelecer um exemplo prático, né? Uma matriz n por n quadrada pequena e com os valores. A fórmula aqui não vai apagar não. Daqui você tem 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. E aqui você tem 5 e 25. Né? Se você aplicar, aqui é uma matriz quadrada, 3 por 3. 3 por 3. Se você aplicar aí essa relação aqui, né? Porque como é uma matriz quadrada, é n por n, o número de linhas igual ao número de colunas. Agora, o que me interessa nessa fórmula, aqui nessa fórmula, né, que é um produto de diferenças, né, é saber que esses dois índices aqui que eu estou trabalhando, né, como o meu interesse é pegar os elementos característicos, né, não são todas as sequências, é somente a sequência dos elementos característicos, que os elementos característicos são aqueles elementos que o expoente é 1, né? Esses dois índices aqui que eu vou trabalhando são apenas artifícios, né, para montar essa fórmula aqui. Deixa eu ajeitar esse J. São apenas artifícios, né, de indexação, grosseiramente falando, né, para arrumar, né, essas diferenças aqui e a ordem, né, de um elemento em relação a outro, né?
Porque você fixa no último que está aqui, né? E você vai subtraindo com o anterior, né? Aí quando terminar todo o processo de multiplicação, pega o anterior e vai fazendo o mesmo procedimento. Aí é um produtório, né? Olhando para cá, você pode substituir esses 1's aqui, por 2 elevado a 0, 3 elevado a 0 e 5 elevado a 0. E o 4 por 2 ao quadrado, aqui por 3 ao quadrado, e aqui você coloca 5 ao quadrado. Veja que aqui, ó, você tem as sequências aqui dispostas de uma maneira, né, de uma progressão geométrica, né? Quem seriam os meus elementos característicos? Seriam os elementos aqui da segunda coluna. Aplicando esta fórmula aqui, né, veja que a ordem é 3 por 3, né? Então J é menor ou igual, né, ao último elemento, a última correspondência, né, do elemento, dos elementos dessa matriz, né, N por N. Então vai ser J aqui, se você for escrever seu produtório, fica alfa J menos alfa I. Aí aqui fica J menor ou igual a 3, maior que I, maior que 1. I é menor que J, né? E aqui fica maior igual a 1. E menor igual a 3, né? Então começando aqui, o alfa, quem seria o alfa? O alfa aí, que eu chamaria de 3, né? Esse aqui fica V, 5, menos o anterior, pegando esse aqui com esse outro, vezes esse aqui com esse outro. Fica 5 menos 3 vezes 5 menos 2 vezes 3 menos 2. 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. Aí fica 6, que é o valor, né, o determinante, né, dessa matriz aqui. É uma matriz chamada de matriz V, né, porque eu coloquei V ali. Uma nova matriz V. Eu peguei os elementos característicos. Aí está aqui o determinante, né? Esse I e J são apenas artifícios, né? Menor ou igual a 3, né? E 3 aí vai ser correspondente ao número de linhas que corresponde ao número de colunas, que é uma matriz quadrada, né? Mas lembrando que isso aqui é para uma matriz quadrada, né? Lembrando bem isso aí. Antes eu tinha escrito uma forma geral, né, de matriz N por M, né? Aí aqui você tem uma matriz quadrada, né? Tá aqui os valores, você pega os elementos característicos, aplica, né, esse produto de diferenças e você acha o valor, né? Lembrando também que na matriz anterior, você tinha uma forma geral que era dada por I, J menos 1, né? Isso aqui mostra justamente, né, essa relação, né, de expoentes, né, uma progressão geométrica em cada sequência, né? Esse I aqui, né, por exemplo, você tem aqui você tem essa matriz aqui, N por N, né? Eu quero saber, por exemplo, quem é V21, né? V21 vai ser igual a, seguindo aquela forma geral daquela matriz que eu tinha escrito anteriormente, você tem alfa que vai ser igual a 2, aqui, alfa 2, o I, 2 menos 1, 1, né, que é o
1 menos 1, 0. Eu vou pegar o J aqui. J menos 1. Então você pega aqui. Fica alfa 2 e fica o 0 aqui. Pegando aquela forma geral, né, da matriz anterior. V21 alfa 2, 0. Então é o segundo elemento aqui, ó. V21 da primeira coluna, né, que eu chamei 3 elevado a 0. É o alfa 2. Né? E agora quem é o V31? O V31, aplicando aquela forma, como aqui é o I é 3, fica 3. Aqui é J menos 1, J é 1, 1 menos 1, 0. Fica o alfa 3, 0. Alfa 3, 0 é o terceiro elemento, primeira coluna, que é isso aqui. Então essa indexação aqui é somente para arrumar os elementos nesse processo de multiplicação. Porque o próximo elemento que você vai colocar para montar a diferença vai ser o anterior, né? A mesma coluna, que aí corresponde a linha anterior. Aí você vai e chama I, né? Aí você tem que fixar, né, esse elemento e aplicando a diferença entre o antecessor e o antecessor desse, né, numa nova multiplicação, até chegar a 1. Aí você vai e pega agora o outro elemento, né? E por aí você vai seguindo essa lógica, né? Quando se trata de matrizes grandes, né, aí você aplica um algoritmo. Mas aqui eu estou pegando matrizes pequenas. Mas para fins de segundo grau, ensino médio, até de uns cálculos, ensino superior, né? Quando você tiver uma matriz que esteja escrita nessa forma, você pode aplicar esse procedimento, né? Que deu aí 6. Se você aplicar outro método de determinante, você acha esse número aí. Agora, alguns livros eles trabalham com a transposta disso aí, mas não tem problema não. O determinante, por exemplo, da matriz M, vai ser igual o determinante de uma matriz MT a transposta. O determinante de uma matriz M vai ser igual ao determinante de uma matriz transposta. Se você transpor isso aqui, você tem o mesmo determinante. Então é só isso.